Olá, crianças! Nós vamos começar nessa parte da aula de português a desenvolver a correção das atividades que foram propostas para vocês na aula do dia 4/9/2020, onde eu solicitei que vocês fizessem a conjugação dos verbos educar, entender, dividir no modo indicativo, né? Em todos os tempos do modo indicativo, no presente, no pretérito, né? Então, no pretérito teria que ser no pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, no futuro, né? No futuro do presente, futuro do subjuntivo, né? Eu mostrei para vocês o exemplo da primeira pessoa no presente. Então, o presente é, a tia fez, eu educo, eu entendo, eu divido, né? Então, aqui, ó, destaquei com marca-texto as conjugações para vocês. Então, vamos lá, vamos olhar a conjugação do verbo educar no presente. Fica, tu educas, ele ou ela educa, nós educamos, vós educais, eles ou elas educam. Então, aqui, agora o verbo entender, né? Eu entendo, tu entendes, ele ou ela entende, nós entendemos, vós entendeis, eles ou elas entendem. Dividir, eu divido, tu divides, ele divide, nós dividimos, vós divides, eles ou elas dividem, ok? Então, essa foi a conjugação dos três verbos no tempo presente, ok? No pretérito perfeito, tá? Lá no quadro eu passei primeiro o imperfeito, depois perfeito. Vocês podem colocar, só observar a conjugação, tá? Se vocês colocarem em ordem diferente, não tem problema, desde que vocês saibam qual é o tempo que vocês estão conjugando. Então, vai ficar no pretérito perfeito, eu educava, entendia, dividia. Tu educavas, entendias, dividias. Ele ou ela educava, entendia, dividia. Nós educávamos, entendíamos e dividíamos. Você vai perceber que tem a presença do quê? Do acento, tá? Não pode esquecer da acentuação. Vós educáveis, entendieis e dividieis. Eles ou elas educavam, entendiam e dividiam. No pretérito imperfeito, vai estar eu eduquei, entendi, dividi. Vocês vão perceber que aqui, ó, o eduquei, o radical, ele vai modificar, tá? Porque o radical do verbo educar é o eduque, tá vendo? Essa parte que a gente não destacou é o radical. No pretérito imperfeito, na primeira pessoa, o ser foi alterado, tá vendo? O radical teve que alterar um pouquinho, ok? Então, ficou eu eduquei, entendi, dividi. Tu educastes, entendeste e dividiste. Ele ou ela educou, entendeu e dividiu. Nós educamos, entendemos, dividimos. Vós educastes, entendestes e dividistes. Eles ou elas educaram, entenderam e dividiram, ok? Então, conjugação no pretérito imperfeito. No pretérito mais que perfeito, nós vamos ter eu educara, tu educara, entendera, dividira. Tu educaras, entendera, dividiras. Ele ou ela educara, entenderas, dividira. Nós educáramos, entendêramos e dividíramos. Acentuação, tá? Vós educáveis, entendeireis e dividireis. Elas educaram, entenderam e dividiram. Então, essa foi a conjugação no pretérito mais que perfeito, na verdade, né? Pretérito mais que perfeito. No futuro do presente, nós temos eu educarei, entenderei e dividirei. Tu educarás, entenderás, dividirás. Ela educará, entenderá e dividirá. Continuando. Aqui nós vamos ter nós educaremos, entenderemos, dividiremos. Vós educareis, entendereis e dividireis. Elas ou eles educarão, entenderão e dividirão. Futuro do pretérito. Vamos lá? Eu educaria, entenderia, dividiria. Tu educarias, entenderias e dividirias. Ela educaria, entenderia e dividiria.
Nós educaríamos, entenderíamos e dividiríamos. Vós educarieis, entenderíeis e dividirieis. Elas educariam, entenderiam e dividiriam. Então, essas tabelas que eu mostrei, essas conjugações que eu mostrei, foi o que foi proposto para que vocês fizessem como tarefa de casa, tá? Essa tabela, tá? Essas conjugações que a tia acabou de mostrar para vocês, eu vou disponibilizar lá na plataforma, tá? Vai estar lá na plataforma todas as atividades que vão ser desenvolvidas na aula e a atividade também, uma atividade de revisão para o teste que eu vou deixar lá na plataforma, tá? A atividade vai ser disponibilizada no início do dia e no final, né, da manhã eu vou disponibilizar o gabarito da revisão, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês com a revisão, para que vocês possam estudar, tá? Para o teste, ok? Então, vamos continuar a nossa aula. Então, nós fizemos essa primeira atividade, né, que foi tarefa de casa para vocês. Agora tem uma atividade que eu vou propor para que nós façamos juntos, né, na aula, tá? Vou mostrar para vocês, além da conjugação do modo indicativo, a conjugação no modo subjuntivo e no modo imperativo, tá? Só que nós não vamos conjugar todos os verbos. Nós vamos conjugar o verbo entender, né? Lembrando que quando nós temos a conjugação do verbo no modo indicativo, o modo indicativo ele vai indicar o quê? Uma ideia certa, né? O verbo ele vai indicar ações, estados, fenômenos da natureza, acontecimentos em gerais, de forma precisa, né? Já quando nós estamos no verbo a conjugação dos verbos no modo subjuntivo, o verbo ele não vai ter essa ideia de coisa certa. Ele vai indicar algo que impreciso. Então, vamos, ó. Vocês vão pegar, eu vou fazer aqui, ó, vou mostrar para vocês, vou comentar essa resolução durante a aula, tá? E vocês vão pegar essa atividade, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Essa atividade deve ser copiada, tá? No caderno de português, da mesma forma que foi registrado a atividade da aula anterior. Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó, essa atividade também é da aula de hoje, dia 7, tá? Conjugue agora o verbo entender no modo subjuntivo e imperativo, tá? Vamos lá. O modo subjuntivo, ele tem que ser conjugado no pretérito imperfeito do subjuntivo, presente do subjuntivo e futuro do subjuntivo, tá? Ele tem outras formas, ele tem pretérito mais que perfeito e pretérito perfeito. Na forma fixa, não, tá? Ele pode se apresentar no pretérito mais que perfeito e pretérito perfeito de outras maneiras, tá? Que aí futuramente vocês vão aprender, tá? Mas nas formas mais aceitas, eles devem ser, no modo subjuntivo pretérito imperfeito, presente e futuro, tá? Então, vamos lá. Quando eu tenho um pretérito imperfeito, né? A gente dá a ideia de quê? De passado, né? O passado incerto. Então, o que que acontece? O verbo, né? O verbo, ele junto com a pessoa, ele vai ter essa partícula aqui, ó. Vai ter o se, tá? Porque se eu entendesse, se tu entendesse, se ele entendesse, se nós entendêssemos, se vós entendesseis e se eles ou elas entendessem. Então, o se, ele vai dar a ideia de algo impreciso, tá? De algo incerto. No presente, ele já vai se apoiar, ó, no que, tá? Que eu entenda, que tu entendas, que ele ou ela entenda, que nós entendamos, que vós entendais e que eles ou elas entendam, tá? Tá vendo, ó? Que vai dar a ideia também de uma condição, de uma possibilidade, de algo incerto. Que, tá? Pode ser o quê? Que ocorra ou não, seja certo ou não, tá? Já no futuro, nós vamos ter a presença do quando, tá?
Quando eu entender, a terminação é R mesmo, tá? Quando tu entenderes, quando ele ou ela entender, quando nós entendermos, quando vós entenderdes, tá? Essa é a desinência. Quando eles ou elas entenderem, tá? Então, essa é a conjugação que vocês vão registrar no caderno de português, tá? No pretérito imperfeito do subjuntivo, presente subjuntivo e futuro do subjuntivo. Agora, no outro modo que nós temos o modo imperativo. Só que aqui tá o negativo, ele não é o negativo, tá, meus amores? Aqui vai ser a conjugação do pretérito imperfeito no modo afirmativo, tá? Não é no negativo, eu pedi no afirmativo. O modo imperativo, ele não tem presente, ele não tem passado, não tem futuro, ele tem ou uma forma negativa ou uma forma afirmativa. Então, vamos lá. Quando eu tenho o modo imperativo, ele já vai expressar o quê? Uma ordem, um pedido, uma solicitação. Então, quando eu tenho o modo imperativo, quando a gente vai fazer um pedido, a gente faz um pedido para outra pessoa, né? Então, tu entende, tá? Por que que não tem eu, tá? Porque quando a gente vai fazer o pedido, a gente faz para outras pessoas, né? Quando a gente dá uma ordem para outras pessoas. Você entenda, nós entendamos, vós entendei e vocês, tá? Tá faltando um S bem aqui, ó. E vocês, tá? Que é o plural, entendam, tá? Essa é a conjugação do modo imperativo na forma afirmativa, tá? Então, essas conjugações vocês devem registrar no caderno de português, ressaltando novamente para vocês, ok? E também na questão de número 2, tá? Eu quero o quê? Que vocês escrevam as formas nominais do verbo educar, entender e dividir. Lembra que as formas nominais, elas são o quê? Infinitivo, particípio e gerúndio, tá? Essas formas, né, no infinitivo, no particípio e no gerúndio, elas são utilizadas quando nós temos o quê? Locuções verbais, né? Lembra que as locuções verbais é quando nós temos dois verbos, né? Um verbo auxiliar e um verbo principal. Na locução verbal, o verbo principal, ele vai se encontrar nessas formas nominais. Vai se encontrar no infinitivo, no particípio e no gerúndio. Já o verbo auxiliar, né? Ele vai ser flexionado, né? Nos modos, né, de acordo com as pessoas, né? Então, o verbo auxiliar na locução verbal, é ele que é flexionado. Já o verbo principal, ele não é flexionado, tá? Então, sobre as locuções verbais, nós vamos trabalhar em outras aulas, tá? Então, vamos lá. Então, nós temos que saber, quando nós temos no infinitivo, o verbo educar, entender e dividir. Infinitivo, a terminação é o quê? A vogal temática juntamente com R. Então, educar, entender, dividir. Primeira, segunda e terceira conjugação. Lembra que na segunda conjugação também nós temos os verbos com a terminação OR, ok? Por exemplo, o verbo pôr, compor, decompor, ok? No particípio, né? Tem essas maneiras de se apresentarem, mas eles também podem se apresentar de outra maneira, tá? A terminação normalmente é o quê? Ado, edo, ido. Então, educado, entendido, dividido, tá? Pode mudar essa terminação, principalmente no caso dos verbos irregulares, ok? Já no gerúndio vai ser o quê? A terminação ando, endo, indo. Educando,
entendendo e dividindo, tá? Então, essas são chamadas de formas nominais. As formas nominais, normalmente, né, elas não expressam ações. As formas nominais são justamente porque, dependendo onde elas são empregadas, elas assumem também a forma de outra classe gramatical. Elas podem funcionar como substantivos, tá? Pode funcionar como se fosse nomes. Daí também a expressão formas nominais, ok? Então, nós vamos agora prosseguir, tá? Estou recapitulando o tempo todo falando para vocês que essas atividades devem estar registradas no caderno de português, tá? Para que vocês estudem, para que vocês tenham material para estudar para as avaliações de vocês, ok?Essa parte de verbo, ela não cai no teste ainda, mas ela vai cair na prova do terceiro bimestre, a prova de vocês de português, que vai ocorrer no dia 21 de setembro, tá? Então, vamos lá prosseguir agora. Eu vou mostrar para vocês as atividades que estarão lá na plataforma, tá? Essa atividade é a atividade de revisão, tá? Essa atividade, ela tá revisando os conteúdos referente a adjetivo, locução adjetiva, adjetivo pátrio e numeral, tá? Também grau do substantivo, tá? Que vai cair no teste de vocês. Então, primeiramente, ó, responda as questões aonde? Em seu caderno. Tia, se eu puder imprimir a folha e colar no meu caderno e registrar as respostas no meu caderno, eu posso? Pode. Se você não tem a possibilidade de imprimir, essas questões elas devem ser copiadas e respondidas também, tá? Tem como imprimir? Imprime, coloca no caderno e só coloca a resposta. Vocês vão perceber que na folha eu não deixei espaço para responder, tá? Porque é justamente no caderno que é para ser respondido. Então, primeiramente aqui, ó, questão de número 1. O folclore brasileiro é muito rico. Em cada região brasileira encontramos muitas lendas. A lenda da Iara pertence ao folclore amazônico. Então, a primeira questão está propondo que você leia a lenda, tá? Então, vamos ler juntos. Diz a lenda que Iara, antes de ser sereia, era a melhor índia guerreira de sua tribo. Seus irmãos tinham inveja dela porque ela era preferida do pai. Por isso, um dia resolveram se unir para se livrarem dela. De noite, tentaram surpreendê-la quando dormia em sua cabana. Só que Iara acordou com um barulho e precisou matá-los para se defender. Com medo, Iara fugiu da aldeia, mas foi capturada no dia seguinte. Com punição, foi jogada no rio com as mãos amarradas. Para sua sorte, os peixes a trouxeram à superfície, salvando sua vida. Nessa noite, sobre o brilho da lua cheia, Iara se transformou em uma linda sereia, de longos cabelos negros e olhos verdes, com uma voz divina, uma beleza sedutora. Seu encanto, porém, esconde um segredo inesperado. Ela sequestra os pescadores em noite de lua cheia, tá? Então, essa aqui é uma versão da lenda da Iara, né? Que faz parte do folclore brasileiro, especialmente uma lenda retirada do folclore da região amazônica, ok? Então, baseado nesse texto, né, nós vamos responder algumas questões, tá? Então, a primeira a questão de número 2 está propondo, ó, de acordo com a lenda, o que Iara era antes de se tornar uma sereia? Nós acabamos de ler lá no texto, então vocês vão responder. Na questão de número 3, o que o talento de Iara despertou em seus irmãos? O que eles resolveram fazer? Ok? 4. Iara matou os irmãos para se defender. Qual foi a punição que ela recebeu? Iara foi salva pelos peixes. O que lhe aconteceu? O que se esconde no canto de Iara? Então, vocês vão pegar e responder. Na questão de número 7, nós temos assim. Releia o trecho abaixo. Diz a lenda que Iara, antes de ser sereia, era a melhor índia guerreira da sua tribo. Na letra A, qual o adjetivo presente no trecho e a qual substantivo ele se refere? Então, você vai pegar a palavra que está caracterizando um nome. Então, você vai escrever qual é o adjetivo e escrever a qual nome ele se refere, a qual substantivo ele se refere.
tá? Então, essa é a primeira parte da revisão, tá? Na segunda parte, né, a questão de número 8 da revisão tá assim, ó. Relacione as colunas de acordo com a classificação dos numerais. Então, eu tenho aqui, ó, André comprou a metade da melancia, ela tem o triplo da sua idade, Raquel chegou ao 20º lugar, Júlio tem 15 carrinhos. Marca qual é o numeral e depois você vai relacionar, dizendo se esse numeral é cardinal, ordinal, fracionário ou multiplicativo, ok? Na questão de número 9, tá assim, leia o trecho, nessa noite sobre o brilho da lua. As expressões não, tá, gente? A expressão, exclui esse S aqui, ó, que ele tá de intruso. A expressão da lua é classificada como, tá? Da lua exerce qual função? Então, você vai dizer qual é a função que ela expressa, tá? Que ela representa, na verdade, né? Questão de número 10. Releia o 6º parágrafo e retire os adjetivos presentes e classifique-os em biforme e uniforme. Lembra o que são os adjetivos biformes? Adjetivos biformes são aqueles que apresentam uma forma no feminino e uma forma no masculino. Já os adjetivos uniformes são aqueles que representam apenas uma única forma. E essa única forma ela vai servir tanto para caracterizar nomes masculinos como nomes femininos, ok? Então, vamos lá, ó. Então, vocês vão pegar lá no 6º parágrafo. Qual é o 6º parágrafo? Vai lá no texto, ó. Primeiro parágrafo, né? Inicia em diz e termina em tribo. Segundo parágrafo, seus e termina em dela. Terceiro parágrafo vai se iniciar em de e vai terminar em defender. Quarto parágrafo começa no com e termina em vida. E aqui, ó, quinto parágrafo, né, começa nessa e termina em sedutora. E sexto parágrafo termina em seu e termina na palavra cheia, tá? Então, vocês vão pegar e tirar do 6º parágrafo, do 6º que a tia colocou, deixa eu olhar aqui, o 6º parágrafo. Você vai tirar os adjetivos que se apresentarem nesse 6º parágrafo, tá? E vão pegar, dizer se eles são uniforme ou biforme. Além do 6º parágrafo, vou acrescentar também, vocês também podem tirar do 5º parágrafo, tá? Não só do 6º. Tirem do 6º e tirem também do 5º. Dos dois últimos parágrafos do texto, tirem os adjetivos e classifiquem-os em biforme e uniforme, ok? Na questão de número 11, tá assim, escreva o estado correspondente para cada adjetivo gentílico. Então, você vai pegar aqui, eu tenho paulista. Paulista é um adjetivo gentílico ou conhecido também como adjetivo pátrio, porque são adjetivos que caracterizam de acordo com a origem de algo, de um objeto, de uma pessoa, de um produto, né? Já na questão de número 12, tá assim, ó, marque a alternativa em que o adjetivo está no grau superlativo absoluto sintético. Lembra do grau do adjetivo? Então, o adjetivo ele tem 2 graus, ele tem grau superlativo e ele tem grau comparativo. O superlativo ele indica a característica ao máximo e no grau comparativo ele já, como já disse, ele faz uma comparação entre 2 ou mais elementos, tá? Na questão de número 3, nas frases abaixo, circule os numerais que aparecem. Então, vocês vão circular os numerais. Na questão de número 14, tá assim, ó. Escreva as frases passando as palavras em destaque para o diminutivo, tá? Não tem espaço aqui, porque você deve fazer no caderno. Então, as palavras estão destacadas, né? Elas estão no quê? No grau aumentativo. Vocês vão passar para o grau diminutivo, ok? Na questão de número 15, que é a última questão proposta para essa atividade, leia a frase em destaque. Então, Ana cumprimentou seu vizinho com seu lindo sorriso. Você vai pegar e dizer em qual grau está o substantivo, né, destacado. Ele está no grau normal, ele está no grau aumentativo, ele está no grau diminutivo, ok? Então, essa tarefa tá disponível na parte de anexo, tá? É uma atividade que você deve desenvolver na aula de hoje e eu vou mandar, tá, para vocês o gabarito, tá,
provavelmente no grupo do WhatsApp, para que vocês possam fazer a correção. Vamos relembrar em quais páginas vocês devem estudar estes conteúdos. Então, o conteúdo do teste de português de vocês vai ser referente a adjetivos, né? Lembrando que adjetivo a gente se refere à característica. Vai ser sobre as locuções adjetivas, adjetivos pátrios, né? Adjetivos gentílicos, numeral e grau do substantivo. Quais páginas que vocês devem estudar, tá? No livro de vocês, vai estar na página 98 até a página 103, na página 85 até a página 87, no reforço da página 101 a 103, na gramática, vocês vão encontrar o conteúdo da página 60 até a página 65, da página 60. Então, na gramática da página 67 até a página 71, na apostila das páginas de número 1 à página de número 6, ok? Então, esses são os conteúdos que vocês devem estudar. Lembrando que o teste de vocês é no dia 9/9/2020. Essas são as páginas que vocês devem estudar. Esses conteúdos já foram trabalhados com vocês. Essas atividades do livro Reforço Gramática já foram feitas e corrigidas durante as aulas, né? Prestem atenção, estudem. E esse conteúdo do teste também vai ser o conteúdo que vai ser abordado na prova de vocês, ok? Então, lembrando, lá da plataforma, eu disponibilizei na aula de hoje 3 anexos para vocês, tá? Um anexo, né? Esse aqui é o primeiro anexo, né? Ó, esse primeiro anexo aqui, que se refere à correção da atividade que nós tivemos na aula do dia 4, que é a conjugação dos verbos no modo indicativo. Depois, eu disponibilizei este arquivo aqui, né, da conjugação dos verbos, do verbo entender no modo subjuntivo e no modo imperativo, e a representação desses 3 verbos, educar, entender e dividir, nas suas formas nominais. E a revisão de vocês, né, a revisão de prova, não só revisão, mas também como resolução de atividades que é importante que vocês façam, né, onde tem um texto, tem alguns questionários abordando as classes gramaticais que foram trabalhadas, também para aumentar a assimilação do conteúdo de vocês, ok? Essa atividade, essa última atividade, que é a atividade de revisão do teste, não vai ter correção dela em vídeo aula. Essa atividade, eu vou disponibilizar para vocês o gabarito, tá? Eu vou disponibilizar o gabarito para que vocês possam corrigir, tá? Então, beijos, meus amores, boa atividade, não deixem de estudar, tá? Em caso de dúvida, mande um recadinho para mim no WhatsApp, que é assim que possível eu vou responder, tá? Espero que vocês estejam acompanhando as aulas nos prazos, que estejam resolvendo todas as atividades que estão sendo postadas. Então, beijo, até breve.